pela opinião com base no próprio sentimento. Tá? E aqui o mundo contemporâneo e a nossa sociedade contemporânea como um todo, gente, ela traz os sinais da idiotização. Olhem para as nossas cidades e me digam se a arquitetura das cidades faz sentido. É uma bagunça. Olha para as cidades brasileiras, elas são todas, em sua grande maioria, uma bagunça. Curitiba aqui, que é considerada uma cidade planejada, tá uma bagunça também. Em muitos sentidos. É uma bagunça. A arquitetura desproporcional, desconexa, feia, né? E a arquitetura feia, ela nos deixa acostumados com a feiura. Não tem um padrão, não tem um sentido, não tem uma ordem. É o mesmo, né, que a gente fala, que eu falo para os pacientes, e a gente sempre costuma falar, né, nos nossos, eu trabalho como terapeuta, e a minha esposa é psicóloga, a gente sempre costuma falar assim, né, de arrumar a casa antes de dormir e deixar a casa organizada para não acordar com a casa uma bagunça. Por quê? Porque isso faz mal. Você acorda mais ansioso, você acorda com a casa bagunçada, é mais ansioso, deixa a gente doente, nos adoece. E a bagunça das cidades, aqueles fios de luz tudo remendado nos postes, placa com fonte de um jeito, com fonte de outro jeito, com cor de um jeito, tem uma mansão, dali a pouco tem um cortiço, enfim, uma bagunça completa e generalizada, né? E aí a gente passa da arquitetura para nossa música. A música é reducionista, repetitiva, sexualizada. Olha, tem músicas que tocam na rádio, 3 da tarde, horário livre para todos os públicos, que eu já ouvi tocar, às vezes por estar dirigindo, né? E ouvi tocar na rádio, eu lembro, né? Agora não tenho carro, mas enfim. Que eu ficava, cara, eu não deixaria 3 da tarde tocando isso aí. Assim, coisas bem feias, assim mesmo, assim, para ser tocado no meio do dia, mas na verdade qualquer hora. Por exemplo, quanto tempo faz, provavelmente, no Brasil, que não se toca a música clássica no rádio, nas rádios populares, né? As músicas, elas falam quase todas de traição, quase todas de sexualização, de farra, de festa, e não é só a letra. As batidas são sensualizantes. O que é o tal do arrocha, o tal do funk? As batidas, o ritmo, as nuances instrumentais, elas são sensualizantes, que é impossível uma pessoa ouvir aquilo e ser levada a uma reflexão a partir daquilo de um nível elevado. A pessoa, através da experiência desses tipos de músicas, ela não vai querer estudar, ela vai querer fazer outras coisas. Sabe? E aí a gente passa também para as novelas, para os filmes, para os programas de auditório, sabe? Que é cada vez mais o nada com coisa alguma, as séries, a produção aqui no Brasil é cada vez pior. A gente liga, por exemplo, né, quem ainda assiste a Globo, a gente liga a Globo, é um retrato do pessoal lá, né, daqueles globais, dos famosos que muitas vezes ninguém conhece, mas que as pessoas, né, são obrigados a assistir porque só tem eles lá para assistir. Hoje com o YouTube isso melhorou um pouco, cada um consome o que lhe é conveniente, mas boa parte das pessoas ainda não tem internet boa, no Brasil a internet ainda é muito ruim, e acabam ficando com a nossa ruim, velha e mofada TV aberta, e muito mais precisamente, muitas vezes na maioria dos locais, a Rede Globo. Tá? E o incentivo das novelas é sempre um incentivo à traição, um incentivo muitas vezes ao crime, a redenção do criminoso, a redenção da pessoa que mata, a redenção da traição, a glamorização do abandonar a própria família para viver uma grande paixão. Tudo isso vai moldando essa idiotização, né? E se faz uma construção
artificial da realidade social, né, repetindo pautas ideológicas e não só através das novelas. Você pega, por exemplo, assim, a questão de influenciadoras, influenciadores. Vocês acham que costumes que há tempos atrás não eram nem sequer pensados, como, por exemplo, ensaio para gestante, como fotos pré-casamento. Você acha que isso é criado com base em quê? Mêsversário. Você acha que isso surge do nada? Marcas, empresas pagam influenciadoras para começarem a ter esse tipo de conduta, para que essa conduta se torne tendência e isso faça girar o mercado, porque se a Virgínia fez, ou a fulana, a ciclana, a beltrana fez, você, empacotadora do Big, também tem que fazer mêsversário para suas criancinhas. Com todo respeito a quem trabalha em supermercado, empacotador do Big, tá? Mas no sentido que é um negócio que não tem nem sentido, né? E aqui, né, eu faço uma citação, né, como eu vinha falando dos influenciadores, né, esse apelo a desejo, as mansões que fecham, né, aqui ó, bastante gente comentando, né, as mansões que fecham, as mansões para levar adolescentes para ficarem criando conteúdos. Teve até aqueles casos que deu problema esses tempos aí, né? E aí essa galera, o pessoal vendendo emocionalismo, vendendo opinião e não sabe merda nenhuma, com todo respeito. Na verdade, sem respeito, porque não respeito. Mas enfim. E aqui a gente entra para um outro pontinho, que são os falsos intelectuais. Você que está aí me vendo, tá? O brasileiro respeita símbolos de inteligência, não inteligência. Se a gente pegar muitos dos nossos jornais, vamos pegar assim, ó. Vamos pegar um pressuposto assim. A grande maioria de nós saiu da faculdade sem saber nada. Ou sabendo muito pouco. Ok? Eu tive uma semi-sorte, porque estudei numa faculdade católica, alguns professores eram padres, então melhorou um pouquinho, mas continuou ruim, tá? Não muito diferente do que é o ensino no geral. Vocês acham que as pessoas que formam, entre aspas, a opinião, os pseudo-intelectuais, os Drauzio Varelas, os Drauzio Varela da vida, tá? Os colunistas da Globo, da Folha, dos trending topics aí do Twitter. Vocês acham que essa gente é real? Todos eles são realmente inteligentes e têm contribuições a dar? Você acha que a Miriam Leitão tem muita contribuição a dar sobre economia? E é esses intelectuais que a gente é obrigado a consumir e que é obrigado, né? Obrigado não, porque hoje você tem opções, mas é isso que foi nos empurrado goela abaixo, né? Você pega ali no tempo da pandemia, a ciência, os cientistas, os atores da Globo cancelando, o Felipe Neto xingando todo mundo e indo jogar bola escondido. Todo mundo sabia. Todo mundo tinha opinião. As pessoas viraram especialistas em marca de vacina, pô. Você imagina, as pessoas viraram especialistas em marca de vacina. Ninguém sabia nada, mas era especialista em marca de vacina. Ah, não, não vou tomar Coronavac, tem que ser AstraZeneca. Ah, pô, entendeu? Meu Deus, tá? E aqui, por parte desse falso intelectualismo, que muitos deles não são burros. Não são burros por pura burrice, são burros de propósito, são agentes de desinformação, são pagos para contar mentira, são pagos para esconder notícias, são pagos para inventar, por conta da infiltração comunista em tudo. Dê um chute, hoje menos, mas dê um chute numa toça de taquara, sai um comunista.
O comunismo se infiltrou nos seminários, se infiltrou na Igreja Católica, se infiltrou nas igrejas protestantes, no judaísmo, se infiltrou na imprensa, se infiltrou através dos sindicatos, no proletariado, na agricultura, na educação, em tudo. É a famosa frase, mas você vê comunista embaixo da cama. Mas vamos olhar primeiro embaixo da cama, antes de achar que eu tô vendo que eu tô vendo coisa. Vamos se enfiar debaixo da cama e olhar ali para ver se eu tô vendo coisa mesmo ou não? Tá. E não é uma conspiração caricata. É um domínio mental. Muitas vezes eles são e nem parecem. Você pega um exemplo do cenário brasileiro, o pessoal uma época estava acreditando que o FHC era da direita. O FHC é o maior especialista em Gramsci. E ele mesmo, dito por ele mesmo, no Brasil. Comunista. Né? E isso tudo proposital para gerar um analfabetismo emocional também. Para gerar o quê? Também através da educação. Se gera uma burrice, se gera um analfabetismo, consequentemente um analfabetismo emocional, a pessoa não aprende sobre os próprios sentimentos e não consegue sobre os próprios sentimentos. E se não fosse pouco o que nós temos de igreja ainda e a base que nós temos moral de família nesse país, nós estaríamos numa situação criminalmente muito pior. Os modelos educacionais, o modelo educacional de hoje, ele é feito para criminosos. Feito para fabricar criminosos. Tá. E esse analfabetismo emocional, ele traz o quê? A incapacidade de reconhecer e nomear as próprias emoções. Consequência, o sujeito reage, não entende o porquê reage e torna-se presa fácil da manipulação ideológica. Do partidão, do movimento não sei o que lá, seja do movimento gay, seja do tráfico de drogas, aí vira bandido, aí não sei, aí, enfim, pode virar tudo que você imaginar. Por quê? Porque o idiota moderno, ele não sabe diferenciar medo de indignação, angústia de opinião política, a autoimagem ferida de justiça social. Ele não sabe diferenciar medo de indignação, e aí ele age todo atrapalhado. Angústia de opinião política. Ele está angustiado, mas ele acha que o problema é político. Ele está com a autoimagem ferida, mas quer fazer justiça social, por quê? Porque ele está sendo prejudicado. E a classe dele, por aparentemente estar sendo prejudicada, merece mais direito que as outras. Merece direitos. No fundo,